Meu nome é Carlos Felipe, sou jornalista, fui professor na PUC e jornalista eu fui ainda seria até o fim da minha vida. E acho que deixando assim uma imagem que recomenda, porque eu sempre tentei fazer do jornalismo primeiro uma lição de humanidade, lição de humanismo. Todo jornalista precisa ser humano, precisa entender a realidade das coisas que ele vive. E isso me ensinou muito. E eu espero ter passado isso para frente. Queria que você explicasse a relação que você tem com o Sindicato de Jornalistas, por exemplo. Olha, eu comecei a trabalhar com o sindicato tão logo eu saí do jornal. Tão logo eu comecei a me trabalhar como jornalista. Logo eu entrei para o sindicato, rapidamente. Naqueles tempos que o sindicato enfrentava problemas demais, enfrentava quase prisão diária, quase sempre, ameaça de prisão, que acabava não acontecendo. Existe muita lenda sobre isso, que ia preso todo mundo, não prendia nada, só ameaçava e ficava um pouco nisso. Né? Mas punha medo, e colocar medo, já bastava. Você foi para o jornalismo depois de fazer o seminário. Como é que foi essa mudança? Não foi muito fácil, não, porque eu saí do seminário em agosto, no meado de outubro, eu tentei trabalhar no Diário da Tarde. Que ano? Nesse mesmo ano. Né? Tentei trabalhar no Diário da Tarde, comecei lá, mas logo o Zé Maria me chamou para ir para o Binômio, e eu fui. Ô, Felipe, você não falou o ano. 59 ou 60? 61. 61. E como é que começa essa história sua, a sua chegada para o jornalismo, sua chegada ao Binômio? Eu acho que, na verdade, é uma coisa estranha. Eu acho que eu sempre quis ser jornalista. Eu quis ser duas coisas na vida, padre e jornalista. Padre, eu vim para cá, acabei saí do seminário e, por sorte, logo encontrei o Diário da Tarde, foi o primeiro a me chamar. Mas logo em seguida eu fui no Binômio, porque nós éramos tidos todos como esquerdistas, né? E o Binômio era tido como esquerdista também. Então, fui falar com o Zé Maria e falou, você começa agora. Já vai para a redação direto. E eu comecei, antes do fim de 61. Qual foi a primeira matéria? A primeira matéria foi sobre Belo Horizonte, sobre o Arrudas. Uma matéria de página inteira. E todo mundo falava para o Zé Maria, você é doido de botar um cara que está chegando agora, fazer uma página inteira? Eu falei assim, fez a matéria e soltou. No dia seguinte, na semana seguinte, eu estava fazendo matéria. Você é natural de Fronteira de Minas? Não, eu sou de Fortaleza de Minas. Fortaleza de Minas. Sempre erro esse nome, né? Fortaleza de Minas. É também folclorista, sociólogo e escritor. Como é que foi essa experiência no Binômio? Minha saída do Binômio foi muito estranha, porque eu estava bem no Binômio. Não, a sua experiência lá. A minha experiência foi fantástica. Eu devo praticamente quase tudo que eu aprendi de jornalismo ao Binômio, porque eu tive alguns professores fantásticos. Blei Barbosa, o Zé Maria Rabelo, Guy de Almeida, só gente boa, que não quis ser professor meu, quis ser meus amigos me ensinando a fazer jornalismo. Tanto assim que 2 semanas depois eu estava com matéria assinada no jornal, né? Mas mesmo o Binômio sendo aquele jornal com um tom sarcástico... Olha, existe um pouco de lenda sobre isso. Né? Existia o sarcasmo e existia a matéria séria. E todo mundo só lembra do sarcasmo. Então o sarcasmo ficava muito com o Célio Záulicos, né? E o próprio Zé Maria que assinava algumas coisas e tinha umas colunas meia chamativas e tudo que tinha. Mas, na verdade, o jornal era agressivo. Porque ele tinha um inimigo, claro, né? Porque quem fez o Binômio foi um cara da UDN, o Euro Arantes. E o Zé Maria entrou na rabeira. E pegou o Binômio e transformou num jornal de esquerda. E isso fez do Binômio, numa época que no Brasil só se discutia política, tudo era política, né? Nós estamos em 61, quer dizer, logo depois do golpe, tudo, etc. e tal, o primeiro golpe que teve em 61, né? Então, tudo isso fez com que o Binômio assumisse uma postura que não tinha aqui em Belo Horizonte. Os jornais daqui eram muito direitistas, né? Ou um jornal um pouco à esquerda, que era a Última Hora. Eu fui para lá em primeiro lugar e de lá fui para o Binômio.
né? Existia, então, um esquerdismo latente aqui. Mas existia também um direitismo latente. Os diários associados, a fama deles era direita, total, né? E quis o destino que eu fosse para lá depois. E não me arrependo, pelo contrário, eu acho ter sido fantástico ter ido para lá, porque eu aprendi o outro lado. Porque eu sabia o lado do binômio, né? E de repente peguei também um lado da direita, vamos chamar assim, e de extrema direita, né? Agora, só que existe uma certa animosidade. Fala-se muito que os jornais de direita eram extrema direita. Não era, pelo contrário. Muitas vezes ele era mais esquerdista que os jornais de esquerda. Se você pegasse o binômio e pegasse a Última Hora, que era tido como jornal de esquerda, o binômio era muito mais esquerdista. Podemos dizer que o binômio abriu as portas para a imprensa alternativa? Não. Não, né? Não pode não, porque nós já tínhamos jornais alternativos no Rio, né? Então já existia isso. O binômio apenas pegou uma fama porque ele assumiu uma postura política, o que os jornais de esquerda dessa época não tinham. Ele era um jornal de esquerda e um jornal que defendia posturas de esquerda antidireita. E isso de peito aberto, né? De peito aberto. O Eurarantes dizia que o binômio era brincadeira de estudantes que a polícia levou a sério. Eu acho também. E tem, de certa forma, razão. Porque eles fizeram do binômio um gigante maior do que ele era. Porque um jornal que saía na semana, saía no fim de semana, e saía praticamente em Belo Horizonte só, né? Quer dizer, um jornal pequeno. E, no entanto, assume uma postura de se transformar num jornal que representou uma postura política no Brasil, né? Segundo relatos, quando circulava, vendia mais que esse de Minas. Olha, existe uma coisa, né? O jornal saía no sábado. O jornal saía no sábado, o Blake trazia do Rio, porque ele era editado, gravado no Rio, né? Parece no Rio, inclusive em duas cores, né? Exatamente, na PUC. Então, ele vinha para cá, já era aguardado, porque os jornais daqui não tinham uma postura de esquerda. A postura maior de esquerda era a Última Hora e o que era, vamos chamar assim, uma esquerda, mas não era uma esquerda. Tribuna de imprensa. Não era um jornal de esquerdista, era um jornal que adotava postura de esquerda. E o binômio, pouco a pouco, foi assumindo uma postura de esquerda política, porque durante muito tempo o Zé Maria fez dele uma esquerda cômica, irônica, né? E agora, depois, com a ida do Gui para lá, o Vander e etc., e mais gente, o Jacó Pajaíba... General. Né? Então, ele foi se tornando um jornal típico de esquerda mesmo, política, embora mantivesse a postura cômica, crítica, que era do general da banda, né? Então, tinha isso. E o binômio assumiu também uma postura de esquerda política. E agora, ele coincidiu numa época que a política estava pegando fogo no Brasil. Nós estávamos saindo de um momento que foi 61 e vivemos 62, 63, 64, tudo em cima. E um jornal numa postura política forte. E assumindo aquilo que não tinha em Belo Horizonte. Porque aqui tinha a Última Hora? Tinha. Mas a postura da Última Hora aqui não era tão forte quanto, por exemplo, no Rio de Janeiro. Houve uma quebradeira no binômio em 61. Você estava lá? Como é que foi isso? Não, foi logo em seguida eu fui para lá. 62, né? Foi para lá, foi logo em seguida que eu fui para lá. Tanto assim que eu cheguei lá, estava tudo quebrado. Não conseguia entrar. Onde era a redação do binômio, eu não conseguia entrar. Eu falei com o Gui de Almeida e o Zé Maria Rabelo numa sala ao lado, né? E aonde foi quando eu comecei. Então não tinha... Estava tudo estraçalhado. Um pouco dos jornais queimados, rasgados, eu guardei, eu tenho lá em casa. Eu tenho esses jornais rasgados em casa. Isso porque o Zé Maria Rabelo deu um soco na cara do general Punaro Bley, né? Aquilo ali tem muita coisa que é verdade e muita coisa que é fantasia. É claro que houve um soco, houve, mas uma briga dentro da sala do Zé Maria. O homem foi lá para brigar com o Zé Maria. Então o Zé Maria também, que não era pau para cheirar, bateu na cara dele, né? E aí, logo em seguida, os milicos entraram lá e quebraram tudo. Por ordem do general?
Por ordem do general. Não, por ordem do comandante da ID4 aqui. Ficou revoltado. Que bateu no general, pastor. Bateu no general. Onde bater no general? Né? Então, aí que começou nós convivemos durante muito tempo com a sala quebrada, com tudo lá estraçalhado, tudo arrebentado. Você ficou até o fechamento do binômio? Foi, o binômio fechou, eu acho que foi o fechador do binômio, fui eu. Porque eu cheguei, no sábado, estava saindo de manhã, e vi uma movimentação lá na rua Curitiba, onde era o binômio. Eu falei, o que é? Estão quebrando o jornal lá em cima. O jornal lá em cima era o binômio, né? Aí eu saí correndo para ver se encontrava alguém do binômio para falar que estava havendo a quebradeira. Né? E fato é que nós, quando voltamos lá, já estava tudo quebrado. Vidro estraçalhado, os jornais arrebentados. Né? E eu peguei um pouco dos jornais que sobraram, guardei para mim. Só que depois eu soube que o Zé Maria tinha uma coleção que hoje está no biblioteca da Universidade Federal, onde o Zé Maria guardou os jornais. Eu também tenho, no meu período, eu tenho os exemplares todos. Né? Porque eu guardei todos, tudo. Eu sempre tive essa mania de guardar tudo, né? Isso é tara. Então, foi bem. Qual a maior lição que ficou do binômio para você? Ter coragem. Ter coragem. Porque o binômio pegava coisas e falava coisas que os outros não falavam. E que podia falar. É um negócio assim, existe uma certa lenda sobre o que era proibido e o que não era proibido. Muitas vezes não era proibido, mas se tomava como proibido. Porque vai falar do fulano de tal, vai falar do general tal, do coronel tal, do fulano de tal que tem o dono de banco, etc. e tal. Então, morria-se de medo. E o binômio, provavelmente por causa do gênio do Guy de Almeida e do nosso amigo o Wander, né? Eles não tinham medo. Falavam coisas que podia falar. Tanto assim que o jornal não foi fechado. Manteve-se o tempo inteiro. Mais 2 anos, lá vai pedrada. Ele chamava Luciano, Antônio Luciano, de tarado, né? Olha, coincidência. Quando nós fomos para lá, o jornal assumiu uma postura política. E esqueceu um pouco o Luciano. Antônio Luciano, era dono do Teatro Financial e do cinema de BH, né? O Luciano era um negócio pessoal. Uhum. E coincidiu essa nova fase do binômio com gente nova, que nunca teve briga com o Luciano. Né? E então a gente era mais político. O Jacó era mais político, o Wander era mais político, eu era mais político. Né? Então o Blay, todo mundo mais politizado. Então o jornal deixou pouco a pouco de ser um jornal que lembrava só do Luciano para falar das coisas existentes no Brasil e que não era só Luciano. Eu acho que o Binômio era um jornal além do seu tempo. Já falava de corrupção política, ligação de político com crime, já falava do êxodo rural, de venda de escravos humanos e uma série de coisas que a gente vive hoje. Cabe a mim, inclusive, ter feito a primeira matéria sobre reforma agrária, provavelmente na imprensa brasileira, e no binômio. Roberto Drummond comprou com recibo um casal de retirantes, né, do Nordeste. Então, agora, por exemplo, quando eu olho o binômio que eu tenho lá, que eu tenho guardado, o binômio era um jornal acima do seu tempo, bem fora do seu tempo. Um jornal que parecia com ele era a Última Hora no Rio. A Última Hora tinha uma postura também, que eu não chamaria de esquerda, mas chamaria crítica. Né? Que o binômio não era um jornal de esquerdista, não, nunca foi. Zé Maria não era de esquerda. Ele tinha posturas de esquerda, ele tinha, claro. Agora, se olhar a turma do binômio, quem era esquerdista lá? Né? Não tinha. Só o general que era do Partidão. Partidão, mas que nunca usou o jornal para fazer política. Nunca. Né? Quem pega a coleção do binômio vai ver que o jornal, ele falava de tudo, mas não falava de política. O binômio também já previa que Belo Horizonte virar um caos urbano. Isso aí sim. Isso que eu falo que é um jornal ali do tempo. A minha primeira matéria foi sobre Ribeirão Arrudas. Minha primeira matéria no binômio. Página inteira no binômio falando. Aliás, todo mundo criticou. Ô Zé Maria, você tem coragem de deixar um cara novo fazer uma página inteira? Mas era sobre Arrudas. Um rio acompanha a miséria. Era o título.
um rio acompanha a miséria. E eu saí com Célia Apolinário para fotografar o Rio Arrudas. Andamos a pé, o Rio Arrudas, desde onde ele nasce, lá em cima, até onde ele morre. Tá? Acompanhando a pé, porque quem era o jornal para pagar um táxi para a gente andar o dia inteiro? E teve um repórter que morou uma semana na Pedreira Pedro Lopes. Sim, mostrar como se Jacó vivia, Cajaíba. né? Jacó Cajaíba. Cajaíba, né? Jacó morou na favela e fez uma série de reportagens, duas reportagens, aliás, maravilhosas sobre o que era uma favela. E tinha um texto impecável, né? Impecável. O Jacó era um texto dele estaria moderníssimo hoje. Moderníssimo hoje. Eram dois textos impecáveis, né? Ele e o Bley, né? O Bley Barbosa. também. O Bley era um texto mais crítico, Mais sarcástico, né? mais sarcástico. E o Jacó era um texto sério, mas analisando coisas que davam o que falar. Agora, você deixou a página do Binômio para trás. Agora vamos falar da sua chegada em definitiva aos associados. Aonde? Associados. Estado de Minas. Estado de Minas. A primeira coisa que eu fiz quando saí do seminário foi procurar amigos meus e todo mundo. E um padre falou assim: olha, eu tenho um amigo meu lá no Estado de Minas. Eu vou pedir para ele. E eu fui lá. Era o Fábio Doyle, no Diário da Tarde. Era o Fábio Doyle, e eu falei com o Fábio, falei, não, você vem aqui a semana que vem que eu olho com você. Enquanto isso, eu saí de lá, era na Rua Goiás, né? E vim na Guarani, porque tinham falado que eu fosse o binômio também. Cheguei e o Zé Maria falou, não, você já fica aqui hoje. Direto. Mandou fazer uma matéria, um rio acompanha a miséria. Foi a primeira matéria que eu fiz. Não, você já vai ficar aqui, em definitivo. E fiquei. E nem voltei mais para o Diário da Tarde. Mas como é que foi esse retorno para o Estado de Minas? O retorno aconteceu depois do fim do binômio, né? A Revolução de 64 acabou, nem impediu, o Zé Maria Rabelo fugiu. Nós damos um jeito de escapar o Guy de Almeida, para ele escapar também, pegar uma embaixada da Bolívia. E foi assim, e todo mundo tentando escapar, né? E aí eu me lembrei de que eu tinha ido no Diário da Tarde, procurei o Fábio Doyle. Cheguei lá, aí passei primeiro pela sala do Ciro, naquela sala que todo mundo conhece, né? Era antigamente. Chegou lá, você é o Carlos Felipe do binômio? Sou. Você já vai ficar aqui. Já era editor-geral, o Ciro? Não, ele era editor da cidade. Da cidade. Você já vai ficar aqui. Amanhã você já começa. Quer dizer, alguém teve sorte demais e é abençoado por Deus, né? E você foi direto para o arquivo? Fui direto para o arquivo. Porque o que eu fazia? Eu tinha organizado o arquivo do binômio. E já tinha essa mania de organizar arquivo. Eu tinha um arquivo lá em casa, como tem até hoje. Aí falaram para o Guy de Almeida que eu tinha um arquivo. Ele falou assim, então você vai organizar um arquivo para o Estado de Minas. Você vai organizar um arquivo para o Estado de Minas. Eu comecei já primeira coisa, ensinando que não se devia rasgar foto. Todo mundo rasgava foto, jogava fora. Ué. Era desse jeito. Era fama, né? E aí eu comecei a guardar foto, quer dizer, então eu virei famoso. Esse cara guarda foto, esse cara guarda recorte de jornal. É doido, né? É doido. Era difícil manipular aqueles clichês pesados? Ué, não, mas não se guardava clichê, guardava-se fotografia. O clichê, ele ficava até ser usado novamente, né? Ele era novamente dissolvido. Eu já vi clichês sendo rediagramado. Exatamente. Então, era realmente resolvido de novo. E esse trabalho seu no arquivo durou quantos anos, Felipe? Bem, foram quase 40 anos. Com quantas pessoas você começou? Foi só você sozinho? Tinha alguém para ajudar? Eu comecei sozinho com o Meira, que o Meira já era funcionário lá. Aí depois fui levando gente, levei a Marilena, levei a Vilma, levei um tanto de gente que foi começando a trabalhar. Herculano. O Herculano, né? Carlos Ávila? O Carlos Ávila foi bem depois. Que o Carlos Ávila foi pedido, não foi nosso não, foi pedido da mãe dele, né? Que era aparentada com o pessoal do Pedro Aguinaldo. Então você já viu brotar na sua editoria um escritor, o Carlos Herculano. Olha, eu diria que nasceram lá, não só ele, mas nasceram um senhor cara
de arquivo de fotografia Querumeira, nasceu o Herculano, nasceu a Maria Vilma, que depois se transformou numa excelente repórter, nasceu a Maria Helena, que também virou excelente repórter. Então, o binômio o Estado de Minas dessa fase era um revelador, que estava cheio de velho, todo mundo velho. E, de repente, apareceram jornais novos aí, fazendo coisa diferente, né? E surge uma turma nova lá. E falei, vamos entrar aqui com essa turma nova. E nós começamos. E foi uma revolução, porque nós mudamos o jornalismo lá. E isso ajudou um pouco a mudar o jornalismo de Belo Horizonte. Você deixou arquivado uma história, tanto ali, né? Olha, nós deixamos... Aí, quando iam visitar o binômio, levavam para visitar o arquivo do binômio que nós cuidávamos. E aí começou a falar, não, tem lá no Estado de Minas tem tudo. O arquivo está lá, está tudo lá. Eles não jogam fora, virou a fama, né? E de certa forma a fama foi boa para mim, que eu continuei trabalhando, levei uma equipe boa demais para lá, né? Inclusive Maria Helena, né? Acabei casando com ela, né? E o arquivo do Estado de Minas virou referência, que antes era do binômio, né? E mais ainda, e coincidiu com o fato que a Última Hora aqui também levou ferro. E acabou o arquivo da Última Hora, que eu sei que ele foi queimado em grande parte. Em outra fase foi rasgado, e outra parte eu sei que ficou em algumas casas. Eu sei até onde as casas, mas as casas fazem critérios de sigilo sobre isso, né? Nessa época que você chegou no Estado de Minas, começo de ditadura, existia ameaça por parte de exército, polícia? Mas não para nós. Existia o Estado de Minas era um pouco o jornal abençoado pela ditadura, né? Ele era, de certa forma, o jornal que era amaldiçoado pela ditadura era a Última Hora e o Binômio. Então, o Estado de Minas ele já estava nas bênçãos da ditadura aqui. E mais ainda, e era o jornal líder, era o jornal maior liderança, e tinha um outro jornal popular com ele, que garantia que era o Diário da Tarde, né? E a Revolução, um jornal que acabou logo com a Revolução, era um jornal popular que tinha aqui, que era a Última Hora. Mas tinha a presença do censor. Na sua editoria tinha censor? Tinha, mas lá no fundo, na minha sala, ficava na minha sala, que era lá no fundo. Quem conheceu o binômio antigo sabe que tinha um salão grande, que saía de pé da redação, ia lá no fundo e tinha uma salinha minha. O distintor tinha lá. Não, no Estado de Minas. Mas só lá. No Estado de Minas tinha? Tinha em alguns lugares. No arquivo, na biblioteca, na discoteca, lá na oficina tinha. Sempre teve. Em outros lugares não tinha, não. Na redação não tinha. Mas de vez em quando aparecia? Aparecia. Na hora que precisava, sempre aparecia um. Felipe, você é um poço de cultura. É um aglomerado de saber. Como é que você migrou, de repente, para folclore, para seresta, para música de um modo geral, né? Olha, como é que foi essa... Aliás, eu não migrei. Eu nasci. Meus pais eram seresteiros. Mamãe cantava, meu pai cantava. E eu aprendi. Lá em casa eu ouvia serenata o dia inteiro. Eles juntavam a turma, tudo, e juntavam. E eu fui começando a aprender. Eu tenho até hoje os cadernos daquele tempo que eu herdei deles, com escrita à mão, com as coisas que eles cantavam. E aí coincidiu também que eu fui para o seminário. E logo comecei a cantar no coro, comecei a mexer com isso, mexer com aquilo. Então, comecei a criar coro, inclusive criei um coro no seminário, onde é a PUC hoje, né? Então, criei um coro de seminaristas lá. E antigamente tinha dentro das capelas de seminário, tinha chamado puxador. Era o cara que chamava, na hora certa, estava todo mundo dentro da igrejinha, da capela, ele puxava o canto que ia ser cantado. E eu me coube essa função durante muito tempo. E a coisa da seresta? Aí, quem te convidou para comandar isso aqui em Belo Horizonte? A primeira herança foi da minha família. Eu falei agora mesmo da minha mãe, meu pai que cantava, e eu comecei a cantar. E mais ainda, e aprendi a guardar coisas. E pouco a pouco, quando eu saí do seminário, lá no seminário, eu já organizei o curso. Quando eu saí de lá, a primeira coisa que eu fiz
conhecer a Júlia Pardini, né? E ir lá cantar com eles. E dentro em pouco eu falei, você quer saber de uma coisa? Nós vamos fazer outros tem. E criamos uma seresta. A seresta era perto na Praça da Liberdade, no Coreto. E ali do Coreto a gente foi ocupando espaços. Durou quanto tempo? Ai, Nossa Senhora, comecei isso por volta de 1960 e pouquinho, 65 por aí, a seresta, né? E foi até 2014. Faltou apoio para continuar? Não é, a gente não pode chamar apoio, porque, de certa forma, você cansa também. Você cansa porque, primeiro, a seresta, ela nasceu de um tamanho na Praça da Liberdade, junto ao Coreto. Daí a pouco ela pegou Praça da Estação, passou para a Praça 7, e de repente a gente estava com um negócio grande e que não cabia mais. Aí fomos para o Parque das Mangabeiras. Que era o Pé da Serra, chamava, né? Na Pé da Serra. É. Então, houve uma evolução. A cidade não era uma cidade, ela tinha uma tradição seresteira? Tinha. Tinha seresteiros famosos? Tinha, e muitos, né? Inclusive o Gui, o Vander, todo mundo, né? Então, mas faltava alguma coisa. Foi a seresta ao Pé da Serra que deu a primeira seresta da Praça da Liberdade. E depois a seresta ao Pé da Serra que entumou. Agora, seu nome é fortemente ligado às tradições afros. Muito ligado ao Congado, você dirigiu entidades. E eu já vi muito Congado na rua, hoje eu não vejo mais. Você acha que foi a violência urbana impede essas manifestações de rua? Olha, eu vou responder, é um negócio até meio doloroso falar, mas, na verdade, os próprios folcloristas têm, em parte, culpa também. Sem falar que houve uma elitização da seresta ao longo dos parques. Por exemplo, nós criamos uma seresta bem popular no meio da rua, era no parque da Praça da Liberdade, na Praça da Estação, na Praça 7. De repente, houve uma elitização demais. Aí ficou, não, a seresta tem que ser coral, tem que ser o Júlia Pardini, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não é a seresta, é você cantar onde dá para cantar. A seresta não morreu, não, ela continua. Mas só que ela hoje saiu para outros cantos. Aqui na Praça do Padre Eustáquio tem seresta. Aqui na feira tem seresta. É claro que não com aquela magnitude de antes, mas continua. Agora, perdeu-se. Hoje você não fala mais na Praça da Liberdade. Esses movimentos afros que eu falo, o Congado, por exemplo, a Concórdia era o berço do Congado em Belo Horizonte. Não existe mais. Por quê? Existe. Existe? Isso é que é o detalhe. Convencionou-se dizer que não existe. Mas essa semana nós tivemos missa conga em Santa Teresa. Nós tivemos um negócio na Praça da Estação, teve coisa esse fim de semana. Mas o Congado é que perdeu o sentido. É pouco divulgado, né? Pouco divulgado. E antes, aí vem um negócio muito sério. Antigamente, o Estado de Minas ocupava um papel muito grande na divulgação dessa área de cultura popular. O Estado de Minas, graças ao Ciro, e modéstia à parte, graças a mim também, né, tinha esse foco muito grande. Hoje nós não temos um jornal com esse foco popular aqui em Belo Horizonte, não temos. Estou preocupado em fazer fofoca. É mais fácil fazer isso. No folhetim, né? É mais fácil. E agora, também houve uma desculturação muito grande na imprensa brasileira, mineira, né? Nós temos que pensar, nós hoje perdemos muita coisa da antiga cultura que existia no Estado de Minas, que existia no Diário Católico. Nós perdemos isso. Vamos a alguns detalhes que eu acho interessantíssimos. Por que você criou a frase "Eu amo BH radicalmente"? Essa é muito interessante. Nasceu sem querer. A Belotur queria fazer uma campanha de exaltação de Belo Horizonte, para ver se crescia o movimento turístico, principalmente o movimento turístico. Não se pensou em cultura, não. Era turismo.
Então, numa conversa de redação, eu falei, senhor, gente, eu amo BH radicalmente, a coisa foi assim. Na mesma hora o senhor falou assim, é essa a frase. E pronto, acabou. As grandes ideias surgem por acaso, né? É. Você Foi tem um desse- negócio, você tem foi uma coisa. desse jeito. Essa coleção, na verdade, você tem lá a porta de vidro do vagão de trem que trouxe Pedro II a Minas Gerais? Tem duas pranchas que eles liberaram que iam rasgar todos, quebrar todos os cartões. Eu fui lá na rede ferroviária, falei, vocês vão quebrar isso mesmo? Vão. Então dá para mim. Deram. Você tem também, Simples. diz que você, quando viajava, trazia uma garrafa de cachaça. Você tem uma coleção de cachaça, não tem? Olha, a minha coleção está guardada, muito bem guardada, que eu estou tomando as cachaças mais comuns. Porque hoje eu tenho cachaça lá que, se for vender, vale muita coisa. Né? E hoje eu não tenho mais necessidade nisso, não. Deixa eu te perguntar um negócio. Esse negócio da cultura de Belo Horizonte, as coisas foram ficando para trás, de repente esse carnaval virou o que virou. Como é que você vê isso? Eu participei disso. No tempo que a gente tentou reavivar as escolas de samba. As escolas de samba tinham desaparecido do mapa aqui, não existiam. O carnaval aqui era de bloco, e só bloco. E era muito localizado. Era Santa Teresa, praça, ali aquela praça que tem lá perto. Duque de Caxias. Duque de Caxias. E Rua Goiás. A Rua Goiás foi, durante muito tempo, o polo do Carnaval de Belo Horizonte. Inclusive, eu acho que devia ser tombada, né? Ali precisava inclusive se lembrar de novo isso, porque depois, eu acho que uma geração, a nossa geração que saiu do Estado de Minas, o Estado de Minas perdeu muito da sua ligação com a alma de Belo Horizonte. Isso aí eu falo com total isenção de ânimo. O Estado de Minas perdeu muito, durante muito tempo, a alma de Belo Horizonte passava pela Rua Goiás. Você não vinha a Belo Horizonte sem ir à Rua Goiás. Então, isso perdeu-se. Hoje, você fala Rua Goiás, você nem sabe, nem Estado de Minas está lá mais. O Correio está sucateado, ficou a prefeitura. Exatamente. Inclusive, a prefeitura deixou preservada lá a caixa de engraxate, daquele engraxate folclórico que tinha lá na rua, depois já arrancaram, sumiram com ela. Então, ficou só o Pedro Nava, o Pedro Nava sozinho. Hein? Só o Pedro Nava ficou lá sozinho, só a estátua dele. Não, houve uma perda. Belo Horizonte, eu costumo dizer o seguinte, com o Jorge Norman, foi o último a realmente pensar em Belo Horizonte numa situação de valorizar a cultura, mas tendo um enfoque não só cultural, mas também turístico. Ele foi o último. Depois disso, nós não tivemos mais. Lembrei o nome do engraxate, Bororó. Lembra dele? Lembro, ele não saía da Rua Goiás. Ô Felipe, qual foi sua influência, a sua participação no surgimento do Clube da Esquina? Muito pequeno, muito pequeno. No Clube da Esquina eu ajudei pelo Estado de Minas, pelo jornal, mas não participei efetivamente do Clube da Esquina. O Clube da Esquina foram os Borges. Ali eu rendo minhas homenagens aos Borges. Foram eles que fizeram o Clube da Esquina. E quem viveu e conheceu onde morava o Salomão Borges, sabe por que chama Clube da Esquina. Era a esquina em que eles se reuniam para sair para Santa Teresa, fazer o carnavalzinho, e isso não só lá, mas também nas serestas de fim de semana. Ali é que nasceu o Clube da Esquina. O Clube da Esquina não tem nada a ver com esquina de coisa. Nasceu na esquina da casa do Salomão Borges. Que, aliás, trabalhou no Estado de Minas. Trabalhou, foi editor lá de muita coisa no Estado de Minas. E foi presidente do sindicato. E presidente da Casa Jornalista. Meu pai falava que ele era um cope contumaz. Agora vamos falar dos remanescentes vivos do binômio. Carlos Felipe? O quê? Dos remanescentes do binômio. Uai, quem está aí? Vivos, Deixa eu ver. Carlos Felipe. Lélio Fabiano foi? Lélio foi. Não muito tempo, mas foi. Cossenza foi? Cossenza foi. Cossenza foi o principal fotógrafo do Oldac Estado de Minas. Esteves? Oldac Esteves? Oldac, pouco tempo, mas foi. Júnior Marise?
Olha, eu não conhecia a Júnia lá. Eu sei de história que ela passou por lá. Mas eu não posso dizer E o que Fernando Gabeira? Hein? Fernando Fernando Gabeira. foi. Fernando, durante muito tempo, nós trabalhamos juntos lá. São os únicos vivos, né? Muito juntos. E aí até ir para o Rio. Quando ele foi para o último ano no Rio. São os únicos vivos hoje, né? Hein? São os únicos vivos hoje. Não, Eu vamos ver creio. se tem mais. Vamos ver. Fernando Gabeira. Acho que não, né? Hein? O Célio Apolinário. Já morreu? Já morreu? Já morreu. Então não está também. É. Mas aqui o Gui já foi. Esse aí eu vou ter que lembrar, olhar inclusive coleção, porque eu não vou lembrar de todo mundo, não. Ô, Felipe, na década de 60, se eu me recordo, tinha pelo menos 6 jornais diários em Belo Horizonte. Estado de Minas, Diário da Tarde, Correio de Minas, Diário de Minas? Diário de Minas, Diário Católico e Folha de Minas. Última hora. Última hora tinha edição mineira, né? É, edição mineira. Sim. E hoje você conta nos dedos. Você acha que a culpa é da tecnologia? Não. A culpa os jornais pioraram também. A gente tem que dizer hoje que os jornais não têm aquele alcance popular que eles tinham naquele tempo. Os jornais mineiros foram muito agredidos mesmo com aspas, pela televisão, pela comunicação audiovisual que veio e ocupou espaço. Se você pensar que hoje a televisão ocupa um espaço, a televisão em Minas Gerais, em Belo Horizonte, ocupa um espaço que foi do Estado de Minas, ocupa um espaço que foi da última hora. Agora, o menos afetado por tudo isso é o rádio, né? Hum? O rádio, menos afetado. E você teve participações, eu queria que você falasse também das suas participações em rádios. Olha, a minha participação em rádio, eu acho que foi até maior do que a de jornal. Porque quando eu fui para Guarani, para a Rádio Itatiaia, nós revolucionamos o radiojornalismo. Não eu, a equipe, né? A equipe toda participando, e com o apoio do Januário, que fez tudo isso também, a televisão, o rádio, o jornal lá fez isso, essa mudança radical. Muita coisa que a gente vê hoje de rádio se deve à mudança que aconteceu na década de 60, em que houve isso e que implantou um novo sistema de comunicação em Belo Horizonte. E qual foi? O que mudou em 60? Olha, nós tínhamos várias emissoras de rádio. Hoje, se você pensar quais são as emissoras de rádio que a gente tem, você vai lembrar de uma só, praticamente. Nós tínhamos várias emissoras e que lutavam pela audiência. A Rádio Jornal de Minas lutava pela audiência, a Rádio Minas lutava pela audiência. A Última Hora chegou a ter uma rádio, então, e tinha a Inconfidência. E tinha um poder. Confidência Mineira, Guarani e Itatiaia. Itatiaia. E tinha Rádio Minas, Rádio Pampulha, era a equipe do Ramos de Carvalho, né? E que tinha um alcance popular grande. E três agora, TVs, né? aqui nós devemos, essa força do rádio aqui, a gente deve principalmente a Rádio Itatiaia e Rádio Guarani. Que a Guarani teve uma força muito grande no radiojornalismo. E a Itatiaia nem se fala, tem até hoje, né? Então, e todos esses veículos tinham jornalismo. E todos esses veículos tinham jornalismo. Todos eles tinham jornalismo. Tinha mais emprego do que jornalista. Eu trabalhei durante algum tempo na Rádio Minas, na equipe de jornalismo. Eu lembro que o general tinha 3 empregos. E ele saía correndo de todos eles. E qual foi a sua participação, a sua contribuição com a TV Itacolomi? Na TV Itacolomi, eu tenho uma participação grande na cultura da TV Itacolomi. Que nós, na época que nós estávamos iniciando, o André Carvalho criou o jornalismo, a educação do rádio. Então, a equipe de educação, de televisão educativa, a TV educativa começou em Belo Horizonte. Na rádio... Seu saber é para valer? Não, era jornalismo, era a programação da manhã da rádio era só jornalismo, era só... Eu fiz programa lá sobre
história de Minas Gerais, história de Minas, fazia coisas sobre literatura, e a equipe toda era ligada, de certa forma, ao que ela fazia. Então, isso fez do rádio jornalismo, eu não sei até, eu sinto até que a gente tenha se perdido nisso, porque era uma coisa fantástica. A gente era chamado para fazer palestra em escola, porra. Em escola, porque falar sobre coisa de rádio, né? Isso acabou. Rádio, hoje rádio chama um ou outro, né? Não tem mais. Agora, de certa forma também, nós temos outra equipe, nós temos muito comunicação hoje que não existia naquele tempo. Nós tínhamos rádio, nós tínhamos várias emissoras de rádio, mas a Itatiaia e a Guarani e a Inconfidência dominavam o panorama. Porque tinha Rádio Minas, Rádio Jornal de Minas, Rádio isso, aquilo, mas essas três dominavam. A Inconfidência com o dinheiro do governo, né? A Rádio Itatiaia com um trabalho fantástico de Januário. Januário era um monstro de trabalho, e para conseguir anúncio, ele tirava anúncio até de pedra, né? Então ele conseguiu ter dinheiro, e ele pagava os melhores salários. Então todo mundo queria Itatiaia. E isso fez a Itatiaia, aí, deu um pulo, um salto. E que não foi acompanhado, por exemplo, pela Inconfidência, que podia ter feito a mesma coisa e não fez. Enquanto o Ramos de Carvalho teve alguma força, a Rádio Minas e a Rádio Pampulha ainda tinham, depois... E uma coisa que me deixa pensativo, onde é que nasce o professor Carlos Felipe? Que foi professor de comunicação. O professor de Carlos Felipe nasceu no seminário em Guaxupé, quando eles me chamaram para dar aula para as turmas mais novas. Eu comecei a dar aula de História do Brasil e Geografia. Quando eu cheguei para cá e comecei no Binômio, já tinha uma fama que eu dava aula. Então, logo em seguida, o Lélio me chama. Assim, ele ouviu falar que tinha um cara que sabia de tudo de história, sabia tudo de geografia e que sabia de coisa de folclore, que eu já tinha fama de estudar folclore desde menino, né? Então, ele me chama lá, nós estamos querendo, como eu falei agora mesmo, né? Começa amanhã. Comecei amanhã. Aqui na PUC? Não, comecei primeiro no jornal. Na PUC eu vim depois, o Lélio me chamou. O Lélio me chamou para cá. Eles me chamaram, ele já deu aula, ele deu aula no seminário e tal, me chamou para dar aula aqui. Vim dar aula na comunicação. Quanto tempo? Fiquei quase 40 anos na comunicação. E formou vários e grandes jornalistas. Olha, se valesse a fama, valesse alguma coisa, eu estava feito. Porque todo mundo que praticamente fez bom jornalismo aqui em Belo Horizonte passou pela PUC. Claro que temos gente na Federal, temos, e muitos. Mas a PUC ocupou um espaço que ninguém tirou dela até hoje. Quer dizer, hoje está menos, mas ninguém tirou dela totalmente. E você era múltiplo, né? Que você entendia de jornalismo de televisão, impresso e rádio. Sim, eu passei pelos três. E tenho isso guardado tudo. Quem ganhou isso, quem ganhou com isso foram seus alunos. Fui eu. E seus alunos também. Não, né? mas eu ganhei porque eu aprendi a fazer tudo isso. Porque a gente vai dar aula, a gente pensa que sabe, não sabe. É na aula que a gente aprende a fazer. Então, na medida da necessidade, olha, isso aqui eu não sei isso direito, não. Vou ler isso aqui, vou aprender para passar. Porque a gente não sabe. Qualquer professor sabe disso, que ele começa a aprender melhor quando ele está dando aula. Eu cansei de fazer isso aqui na PUC. Eu precisava dar uma aula, eu ia estudar primeiro. Eu estudava. Raramente eu entrava numa sala de aula sem saber o que eu ia fazer. Isso aprendi no seminário. Seminário, você aprende muita coisa boa. Viu? E simultaneamente eu estava estudando também aqui fora, né? Para aprender mais. Você acha que você seria um bom padre? Eu seria um bom padre. Mas... E tinha vocação? Tinha. Todo mundo sabe que eu tinha vocação. Então eu não posso usar com você a frase que o Zé Maria usou com o Wander. Não. Que disse que o Wander, nós perdemos um péssimo advogado e ganhamos um grande jornalista. Não. Então não perdemos um mau padre, não, né? Não seria um mau padre. Tanto assim que eu continuei ligado à igreja, e continuei vinculado à Diocese de Belo Horizonte. A Diocese, de vez em quando precisa de mim, me chama, estou lá. Nunca ganhei um centavo deles.
Mas vou lá fazer tudo que eles precisam. Felipe, de todas essas funções, folclorista, jornalista, escritor, professor, apreciador de pinga, qual delas você mais gosta? Eu acho que é escrever. Escrever. É a coisa que eu mais gosto, é escrever. Tanto assim que eu continuo escrevendo. Hoje de manhã escrevi um pouco. Hoje à noite, na hora que chegar lá no porão, vou escrever um pouco. E normalmente eu tomo uma cachaçinha, então fica bem. Acho que é uma Relaxado. Eu acho que é uma boa atividade. Não é de ficar bêbado, nunca fico Não, bêbado. relaxado. Raramente eu fico bêbado no porão. Acho que é uma boa atividade para se pinga. É uma boa atividade, né? E você escreve no computador ou na máquina de escrever? Hoje escrevo no computador, né? Evidentemente que durante muito tempo eu persisti escrevendo na máquina, que continua lá. Eu tenho 2 máquinas de escrever lá. Né? Mas agora seria uma imbecilidade minha usar a máquina de escrever se eu posso passar para o computador. Né? Você usa uma expressão atribuída ao general Olímpio Mourão Filho, que é vaca fardada. Por quê? Ou não tem explicação? Essa expressão não é minha. É do Olímpio Mourão Filho, né? É? General Olímpio Mourão Filho. É Olímpio Mourão Filho. Ele se intitulava vaca fardada. Ele se E você usa em qual sentido? Hein? E você chama o Ivan de vaca fardada. Você usa Não, em qual mas isso sentido? eu sempre chamei o Ivan de vaca fardada. E eu te chamo de vaca fardada. Aqui é recíproco. Mas é uma gozação que a gente faz desde há quantos anos, né? Ô, Felipe, agora que eu gostaria que você falasse da sua relação com a Casa Jornalista e com o sindicato. Bem, ele é muito grande. E deixou de existir um pouco, porque a Casa Jornalista, nos últimos 3 anos, ela desapareceu um pouco de meio. Mas nós fizemos serestas lá, nós criamos uma biblioteca, fizemos uma campanha para doação de livros. Aquela biblioteca que tem lá, de certa forma, tem um pouco minha culpa, que eu participei da campanha que a gente fez para cada jornalista doasse um livro, e cada escritor doasse pelo menos um livro daqueles que tinha escrito. Nós enchemos a biblioteca, né? E a gente chegava em todo lugar e perguntava, você tem algum livro e tal, e pedia, com a cara de pau mesmo. E tem muito livro ali que tem o meu cheiro. Felipe, Essa história de... O jornalismo mudou. As pessoas mudaram. Qual que é a diferença que você vê no jornalista de hoje e no jornalista de antigamente? ou no jornalismo de ontem ou no jornalismo de hoje? Olha, eu acho que o jornalista de hoje, ele se prepara mais. É incrível, eu acho isso. Eu acho que se prepara mais. As escolas estão melhor preparadas. Todo mundo, você tem oportunidade de ler, tem oportunidade de percorrer jornais. Antes não era muito fácil. Você tinha que ter um certo cartãozinho para conseguir, né? Eu falei agora mesmo que pediram para mim, o Gui aceitou de cara. Né? Mas já existia uma certa forma no que eu escrevia. Então, hoje cresceu, porque hoje você tem mais veículos de comunicação, você não tem apenas jornais, você tem as emissoras de rádio, você tem as televisões, você tem as áreas de comunicação, toda empresa hoje tem um setor de comunicação, então você tem mais aberturas, mais possibilidades de arranjar emprego. Tem os canais virtuais também, né? De arranjar emprego, né? Que não era. Antigamente você tinha, aqui no Estado de Minas, aqui em Belo Horizonte, você tinha Estado de Minas, Diário da Tarde, o Diário, Última Hora, e o Binômio. Então, você não tinha. Hoje você não tem tantos jornais como antes. Mas hoje toda empresa hoje tem um negócio chamado comunicação, e que dá emprego a jornalista, né? Eu tenho a impressão que o campo de emprego diminuiu, não? Com a tecnologia. De imprensa, sim. Né? De imprensa. Porque se hoje, para que você vai pegar jornal se você tem a televisão te dando 2 horas de noticiário por dia? Você fala só de imprensa escrita, né? Impressa. Agora, a televisão hoje ocupa o espaço que foi do jornal. Rádio nós perdemos todos, né? Porque hoje, infelizmente, eu acho que o radiojornalismo hoje é pior do que antigamente. Eu acho. Porque só olhar Belo Horizonte, onde que você faz radiojornalismo aqui? Né? Então, agora, em compensação, nós temos empresas que têm setor de comunicação, nós temos quantas emissoras de rádio, né? Temos quantas televisões, todas elas dando empregos.
gerando emprego e gerando funcionário, gerando isso, gerando aquilo, né? Para finalizar a minha participação, qual é a grande lição que o jornalismo trouxe para você? O grande legado para você? Sejam verdadeiros. É essa a verdade. O jornalista tem que ser verdadeiro. Sendo verdadeiro, ele será um bom jornalista se ele se preparou para isso. Ô Carlos, e qual o legado que o Carlos Felipe deixa? Bem, evidentemente seria cachacismo da minha parte fazer besteira, né? Falar bobagem. Porque é evidentemente que todos nós, como vocês dois também, estão deixando imagens. Vocês deixaram exemplos. Nós estamos deixando. Todos estamos deixando. Cada um do seu jeito. Eu, por exemplo, evidentemente falar em pesquisa no jornalismo em Belo Horizonte, eu tenho que ser lembrado. Eu tenho que ser lembrado. Mas dossiê eu tenho que lembrar, em polícia, em esporte, do idem, né? Tem que lembrar, cada um no seu setor, mas cada um tem seu esquema, cada um se fortaleceu naquela área. Hoje nós não temos muito jornalismo universal, não. Isso não tem mais, não. Você se especializa, né? Até mesmo coisa que parece ser universal, por exemplo, a televisão parece que está criando um jornalismo universal, não é. Você vai ver o cara, ele é especialista em falar daquilo ali. Esse fala daquilo, esse fala dali, esse aquilo e pronto. Nós não temos, o jornalista universal, esse caiu de moda. Bom, eu queria agradecer ao Carlos Felipe esse depoimento dado para o Centro de Memória dos Jornalistas, que é Casa do Jornalista.